Vamos estudar sobre as discrasias plasmocitárias e o seu grande carro-chefe, que é o mieloma múltiplo. Então, sempre que a gente fala de discrasias plasmocitárias, nós estamos falando de uma gama grande de doenças, que vão desde pré-malignas até malignas, como o mieloma múltiplo, que acometem uma célula do sangue, que são os plasmócitos. Plasmócitos é a reta final da linhagem dos linfócitos T. É o plasmócito que vai produzir os anticorpos. Então, se a gente tem um problema nesses plasmócitos, a gente vai ter um problema de anticorpos. É basicamente isso. Então, nada mais são do que um distúrbio, ou seja, uma proliferação neoplásica desses plasmócitos, das células plasmáticas. E esses plasmócitos doentes vão produzir anticorpos doentes. Anticorpos ou imunoglobulinas monoclonais. Por que monoclonais? Clones, porque vai produzir muito em demasia, e mono de um clone só. Ou seja, esse plasmócito doente vai produzir um tipo só de anticorpo. Vai produzir muito anticorpo, mas só de um tipo só. E um anticorpo doente ainda por cima. A gente vai ver tudo o que acontece por esse plasmócito produzir uma imunoglobulina monoclonal. Ou seja, vários anticorpos idênticos e doentes. É basicamente isso que tem que saber sobre as discrasias plasmocitárias. São distúrbios neoplásicos ou pré-neoplásicos do plasmócito que vai produzir um tipo de anticorpo só, um clone só de anticorpo, só que vários, várias, várias e várias vezes. E por que que a pessoa desenvolve esse plasmócito doente? Na verdade, não se sabe muito bem ao certo, não tem fatores de risco que se sabem muito bem, que leva a pessoa a produzir esse plasmócito doente. Mas nós sabemos que tem alterações genéticas. E alterações genéticas primárias, ou seja, que a pessoa pode nascer com essas alterações, ou que vão desenvolver ao longo da vida alterações secundárias. O que que acontece? São alterações neoplásicas, ou seja, que vão ativar, que vão exacerbar a replicação da célula neoplásica, ou seja, do plasmócito, como as ciclinas, o MFAB ou o CRAS, são alterações no gene do cromossomo 14 que vai levar a uma aceleração desenfreada da replicação dos plasmócitos. E além disso, nós temos alterações genéticas que seriam o freio dessa replicação, que vão quebrar o freio, como a alteração do TP53 e do RB1. Esses genes, na teoria, iriam parar a replicação do plasmócito, mas como estão alteradas, não vão parar a replicação do plasmócito. Então, é uma descida sem controle, como o nosso plasmócito está aqui, com o acelerador no talo, no chão, e o freio quebrado, e ele está indo numa ladeira abaixo até o mieloma múltiplo. É isso que tem que saber. São alterações genéticas que a pessoa já pode nascer com ou desenvolver ao longo da vida, mas não se sabe muito bem ao certo o motivo disso, onde vão levar o plasmócito doente, neoplásico, que vai produzir muito anticorpo, mas de um tipo só, o anticorpo monoclonal. E essas alterações ocorrem no cromossomo 14, que é o grande cromossomo, onde tem o material genético dos linfócitos T e dos plasmócitos. E essas alterações vão produzir anticorpos. Então vamos fazer uma pausa e relembrar a estrutura de um anticorpo. O anticorpo é formado por 4 cadeias de proteína, 2 cadeias pesadas e 2 cadeias leves. As cadeias pesadas, que são aqui em azul, vão dar o tipo de anticorpo. Então, dependendo da cadeia pesada, a gente vai ter um IgG. Dependendo da cadeia pesada, a gente vai ter um IgM, um IgA, um IgE e um IgD. Vai dar o tipo de anticorpo. E as cadeias leves vão dar o subtipo do anticorpo. O subtipo que nós temos é kappa e lambda. Então, sempre que tem a combinação de cadeia pesada e cadeia leve, vamos ter uma combinação de tipo e subtipo de anticorpo. Então, nós temos no nosso corpo anticorpos de IgG kappa, IgG lambda, IgM kappa, IgM lambda. E assim vai. Só que, como nas doenças neoplásicas do plasmócito, como o mieloma múltiplo, nós produzimos anticorpos, mas anticorpos monoclonais, vamos ter um tipo só de anticorpo. Por exemplo, só teremos IgG-kappa, produzindo muito, muito, muito anticorpo, mas todos IgG-kappa. Como todos são iguais, todos recebem o mesmo nome, proteínas M ou paraproteínas. M de monoclonal, faz sentido. E paraproteína, para que vem ao lado de proteína, ou seja, lembra uma proteína, só que não é uma proteína. Como assim? É uma proteína, é um anticorpo, só que é um anticorpo que não funciona. Então a gente chama de paraproteínas. É isso que tem que saber. São as proteínas M ou as paraproteínas que nós queremos achar nos nossos exames de sangue para a gente definir esse diagnóstico de neoplasia plasmocitária de um mieloma múltiplo. É basicamente isso. E esse plasmócito doente que está produzindo anticorpo monoclonal sem freio pode produzir esse anticorpo de forma completa, com as 2 cadeias pesadas e com as 2 cadeias leves, ou de forma parcial. Como assim? Ele pode produzir só cadeia leve, ele pode produzir só cadeia pesada, ou ele pode produzir o anticorpo completo.
Isso aqui vai mudar o quadro clínico do nosso paciente, que vamos ver daqui a pouquinho. Então, só relembrando, as discrasias plasmocitárias são uma gama grande de doenças neoplásicas do plasmócito. E o plasmócito é aquela célula que produz os anticorpos. E os anticorpos têm cadeias pesadas e cadeias leves. E a gente identificar qual anticorpo que está sendo acometido, ou seja, que está sendo produzido em demasia, as proteínas M ou as paraproteínas, é o que a gente quer para definir esse diagnóstico. Tá bom? Mas por que que isso é importante? Por que que uma pessoa que está produzindo muito um anticorpo monoclonal vai desenvolver uma neoplasia, vai ser importante para a vida dela? O que que acontece? Bom, primeiro, que esse anticorpo monoclonal que ele está produzindo não funciona, ou seja, não vai fazer sua ação de imuno, de defesa do nosso organismo. Além disso, como o plasmócito está ocupado produzindo esse anticorpo monoclonal, ele não vai produzir os outros anticorpos. Ou seja, essa pessoa tem um risco muito grande de desenvolver uma infecção grave. Então 20% dos pacientes com mieloma que morrem, morrem por causa de infecção, porque o sistema imunológico dele não está funcionando, ele só produz um anticorpo monoclonal que não funciona, os outros anticorpos ele não produz. Isso é muito importante. E esses anticorpos monoclonais vão levar a uma alteração em vários sistemas do nosso organismo. E temos um mnemônico para lembrar desse quadro clínico do mieloma múltiplo, que é um mnemônico famoso, que é o CRAB, caranguejo em inglês. Em português, a gente pode usar o mnemônico orca, arco, caro, roca, do jeito que você quiser. Ou o próprio crab. Mas eu vou usar orca aqui, só para a gente ir passo a passo, letra por letra, entender essas alterações. Então, de orca, a primeira letra é o O. O, para a gente lembrar de osso. Então, o que que acontece? Essas imunoglobulinas monoclonais, elas vão lá nos ossos, na medula óssea, que é onde produz as células do sangue, e vão fazer um desequilíbrio no remodelamento ósseo. Elas vão estimular, basicamente, os osteoclastos e inibir os osteoblastos. Osteoclastos são aqueles que degradam o osso, e os osteoblastos são aqueles que reagrupam os ossos. Então, se ela estimula os osteoclastos e inibe os osteoblastos, vai levar a lesões osteolíticas, as lesões ósseas. Então, o que, que o paciente pode ter com essas lesões ósseas? Ele pode ter dor. Esse osso cheio de lesões pode fraturar, pode quebrar, fraturas patológicas. Então, o primeiro mnemônico do orca, o de osso, para a gente lembrar que tem lesões ósseas, lesões osteolíticas. Essas lesões normalmente acometem ossos planos, o nosso externo, a calota craniana, os arcos costais, a bacia, a coluna vertebral são os principais ossos acometidos no mieloma múltiplo, nesse desequilíbrio do remodelamento ósseo. E tanto que a gente pode ver nos métodos de imagem. Para a gente diagnosticar isso é método de imagem. Hoje em dia, tomografia e ressonância magnética. Mas antigamente faziam um inventário ósseo, ou seja, tirava raio-x de todos esses ossos que eu falei. E a gente via cada coisa, como por exemplo as lesões de sal e pimenta na calota craniana. Aqui tem uma calota craniana para pessoa com mieloma múltiplo. Várias lesões osteolíticas, várias, várias e várias, que lembram sal e pimenta, como se tivesse derrubado vários pimenta aqui na calota craniana da pessoa. Lesões osteolíticas no osso plano da calota craniana, lesão de sal e pimenta. Então, o O é para a gente lembrar das lesões ósseas, que ocorrem em 80% dos pacientes com mieloma múltiplo. Seguindo, no ORCA, R vem de rim. E rim do mieloma é um capítulo à parte. Tem vários e vários e vários motivos do paciente com mieloma múltiplo ter lesão renal. Vários motivos mesmo. Aqui a gente vai relembrar os principais. Então, vamos só relacionar com a lesão óssea? A pessoa com lesão óssea vai ter dor, vai ter fraturas patológicas. Esse paciente com lesão óssea pode tomar, por exemplo, anti-inflamatório não esteroidal, por causa da dor. E esse anti-inflamatório, em uso assim, sem controle, leva à lesão renal. É uma das causas de lesão renal. Outra coisa que pode acontecer com as lesões ósseas, vai liberar no sangue muito cálcio. A gente vai ver que hipercalcemia é um dos sintomas, uma das consequências do mieloma múltiplo. Então esse cálcio, essa hipercalcemia, vai até o rim e leva à desidratação. A hipercalcemia nos vasos renais leva a uma vasoconstrição renal, que vai levar a uma injúria renal aguda, uma lesão renal. Mas não é só isso que acontece, não. Lembra que eu disse lá dos anticorpos que estão sendo produzidos? Se são completos ou parciais, vai depender, vai mudar o quadro clínico do paciente? É justamente aqui. Aquele paciente que produz muitos anticorpos, mas só de cadeias leves, as cadeias leves fazem um estrago no rim de um jeito que só elas fazem. Por quê? Vamos só relembrar a estrutura funcional do rim? Então aqui temos um glomérulo, túbulo contorcido proximal, alça de rim, túbulo contorcido distal e ducto coletor.
As cadeias leves, elas passam pelo filtro, que são o glomérulo. Então ela chega no néfron, na estrutura do néfron, propriamente dito. Aí, no néfron, essa cadeia leve, ela é reabsorvida no tubo contorcido proximal. Porque no tubo contorcido proximal, grande parte das coisas que passam pelo glomérulo é reabsorvido. E quando elas são reabsorvidas no tubo contorcido proximal, elas levam a lesão direta do tubo proximal, do tubo contorcido proximal. Então, as cadeias leves levam a lesões diretas por causa de radicais livres nos tubos proximais e leva a uma síndrome clínica que a gente chama de Fanconi. Não sei se você se recorda, mas quando a gente estuda acidose, a gente vê síndrome de Fanconi. São as acidoses tubulares renais do tipo 2. O que é Fanconi? Só para a gente relembrar. Eu acabei de falar que a grande parte do que é passado pelo filtro glomerular é reabsorvido no tubo contorcido proximal. E se esse tubo contorcido proximal está doente, está lesado, ele vai deixar de reabsorver todas essas moléculas, todas essas partes que foram passadas pelo filtro glomerular. Então a gente vai deixar de reabsorver, a gente vai começar a perder tudo isso na urina. Se a gente perde tudo isso na urina, a gente vai levar uma síndrome clínica, que é chamada de Fanconi. Então, para a gente lembrar da síndrome de Fanconi, vamos lembrar de fofão furado. Fofão furado. Quem é o fofão que está furado? É o tubo contorcido proximal. Ele não está conseguindo reabsorver. Ele está deixando perder tudo na urina. O que ele perde na urina? É o furado. Fosfato, fósforo, urato, R de proteína, ele perde proteína. Aminoácidos. Doce, glicose, ele perde glicose. E perde outras, como sais de bicarbonato. E tudo isso leva a uma síndrome, que é o fofão. Então, como ele está perdendo proteína, como ele está perdendo aminoácido, como ele está perdendo doce, glicose, ele vai ter uma fraqueza generalizada e uma fraqueza muscular. Como ele perde outros, esses outros são também cálcio. Como ele perde cálcio, ele leva a osteomalácia. Além de fazer osteomalácia, ele leva a osso no xixi, ou seja, cálculos renais por causa desse osso que ele está perdendo, que ele não está reabsorvendo no tubo contorcido proximal. Além disso, como ele está perdendo muita proteína, a proteína é osmótica, ela puxa a água. Essa pessoa vai fazer muito xixi. E, como ele perde sais de bicarbonato, está perdendo bicarbonato, a pessoa vai ter uma acidose metabólica. Então é isso que a gente tem que saber de síndrome de Fanconi, fofão furado. A pessoa que está perdendo um monte de coisa na urina, fosfato, urato, proteína, aminoácido, doce, outros como o cálcio e sais de bicarbonato, e ele leva uma síndrome clínica de fraqueza muscular, osteomalácia, polaciúria, que faz muito xixi, acidose metabólica e nefrolitíase, osso no xixi. Pra gente lembrar que o paciente com mieloma múltiplo, que produz só cadeias leves, pode lesionar o tubo contorcido proximal e levar a uma síndrome de Fanconi. Além disso, essas cadeias leves que passam pelo glomérulo, então vamos relembrar aqui o glomérulo, tubo contorcido proximal, ossa de Henle, tubo contorcido distal, ducto coletor. Essas cadeias leves aqui, que passam pelo glomérulo, podem se juntar a umas proteínas que tem no próprio néfron, que são as proteínas de Pan-Horsfeld, e produzir cilindros de proteínas, cilindros de cadeias leves. Esses cilindros vão bloquear o fluxo normal do xixi aqui no néfron, levando uma lesão renal também. Então, os cadeias leves lesam o tubo contorcido proximal, elas formam cilindros e lesam o resto do tubo nefrótico, o resto do néfron. E além disso, essas cadeias leves elas podem se depositar na membrana basal, levando uma síndrome nefrótica, vai lesionar a membrana basal, que é o que vai fazer o filtro do glomérulo e leva uma síndrome nefrótica. Então, como eu falei, rim do mieloma pode acometer por vários e vários motivos, principalmente por cadeias leves, que fazem umas síndromes típicas, como a síndrome de Fanconi e como a síndrome nefrótica. E agora eu vou falar uma coisa pra gente. Como a gente está perdendo essas cadeias leves, como a gente viu, são proteínas. A gente está perdendo, então, proteína na urina, cadeia leve. Se a gente fizer um exame de urina 1, por exemplo, não é para vir com proteína positiva? Na teoria, sim. Mas na urina 1 vai vir sem proteinúria. Por que vem sem proteinúria? Vem sem proteinúria porque na urina 1 a gente só vê a proteína albumina. Na urina 1 a gente só vê albumina. Como a gente não está perdendo albumina e sim cadeia leve livre, a gente não vai ver proteína na urina 1. A gente teria que fazer uma proteinúria de 24 horas, que aí vê todos os tipos de proteína na urina. E aí sim a gente veria uma proteinúria importante, por causa da cadeia leve livre. A única exceção é quando essa cadeia leve livre lesa o glomérulo, e lesando o glomérulo a gente vai começar a perder albumina na urina. Aí sim a proteinúria na urina 1 viria positiva. Interessante, né? Então,
Tem vários motivos do paciente com mieloma múltiplo ter lesão renal, e por esses vários motivos, cerca de 50% desses pacientes vão ter lesões renais. Então a gente já viu que o paciente com mieloma vai ter lesão no osso, a gente já viu que o paciente com mieloma múltiplo vai ter lesão renal, e como a gente viu que o paciente vai ter lesão no osso, a gente também sabe que ele vai ter um cálcio aumentado, uma hipercalcemia, que é PTH independente, ou seja, não depende do PTH. Se a gente dosar o PTH vai estar normal. E a gente já sabe o motivo dessa hipercalcemia. É a ação direta da imunoglobulina no osso, que vai hiperativar os osteoclastos e vai inativar os osteoblastos, levando à lesão óssea e liberar muito cálcio, a hipercalcemia. E o cálcio no mieloma, a gente presta muita atenção, porque pode levar a uma hipercalcemia da malignidade. A gente vai ter um estudo só para a hipercalcemia da malignidade, que é tem grande importância nos estudos das neoplasias. Muito bem. Então essa pessoa vai ter o cálcio aumentado. O que que isso leva para a pessoa? Quais são os sintomas de uma hipercalcemia? O cálcio, ele ajuda muito na motilidade intestinal. Então se a pessoa tem uma hipercalcemia, vai aumentar a motilidade intestinal, ela vai ter dor abdominal. Faz sentido. Além disso, essa pessoa vai perder cálcio na urina, como a gente já falou, pode lesar o rim e levar a cálculos renais. A pessoa vai ter dor abdominal, pode ter cálculos renais, né? E além disso, a grande importância da hipercalcemia é no sistema nervoso central. Então, se a gente lembrar, vou fazer aqui um neurônio e a fenda sináptica para outro neurônio, esse neurônio ele se comunica com os próximos neurônios. E ele se comunica levando neurotransmissores de um neurônio a outro. Para esse neurotransmissor entrar aqui, tem que entrar junto com sódio. Sódio que é uma carga positiva, certo? E se a gente tem muito cálcio, que também é uma carga positiva, esse cálcio vai ficar aqui na fenda sináptica e vai carga positiva, repele carga positiva e vai repelir o sódio. Repelindo o sódio não entra, se ele não entra, o neurotransmissor também não entra, não se propaga a mensagem neurológica. Então vai ser uma inativação do sistema nervoso central, a pessoa vai levar a letargia, pode ficar até comatosa por uma hipercalcemia. É basicamente isso que a gente tem que saber do cálcio do paciente. Dor abdominal, cálculos renais, lesão renal e letargia. Isso que a gente tem que ficar ligado no nosso paciente com mieloma múltiplo. Sempre dosar o cálcio. E o cálcio a gente pode dosar tanto o cálcio total quanto o cálcio iônico. Sempre lembrar que o cálcio total tem que corrigir pela albumina. Basicamente isso. E cerca de 30% dos pacientes com mieloma vai ter uma hipercalcemia. Além disso, nosso paciente pode ter uma anemia. Por quê? Bom, o plasmócito invade a medula, e é na medula que produz as células vermelhas. Então, a anemia desse paciente vai ser basicamente por infiltração medular, e que a gente investiga e não vê outras causas. Então, é um paciente normalmente idoso, que ele desenvolve aquelas mutações genéticas ao longo da vida. Então, mieloma é doença de paciente idoso, que vai ter lesões ósseas, vai ter cálcio aumentado, vai ter lesão renal e vai ter uma anemia. Todas essas lesões que não são justificadas por nenhuma outra causa. A gente levanta a pulga para mieloma múltiplo. Além disso, essa anemia é normocítica e normocrônica, porque ele não está produzindo, mas as que produzem são normais. E ocorre o fenômeno de Rouleau, onde essas células do sangue vermelhas, esses eritrócitos, se juntam em cima do outro, eles rolam em cima do outro e o hematologista pode ver na lâmina esse fenômeno de Rouleau. A anemia, além das lesões ósseas, são os quadros clínicos mais comuns da pessoa com mieloma múltiplo. Então, lesão óssea, lesão renal, hipercalcemia e anemia. Paciente tendo isso, a gente tem que suspeitar de mieloma. Então, como que a gente vai investigar essa pessoa que tem mieloma múltiplo, que a gente acha que tem mieloma múltiplo? Então, primeiro, aquele paciente mais velho, que a gente acabou de falar, que tem alguns sintomas do CREB ou da ORCA. Aí a gente vai pedir um exame que chama eletroforese de proteínas. O que é eletroforese de proteínas? Vou explicar rapidamente para vocês. A gente pega todas as proteínas no sangue do paciente, do plasma do nosso paciente, e a gente coloca numa lâmina. Colocando aqui esse plasma numa lâmina, a gente vai passar uma corrente elétrica nessas proteínas. Carga negativa para carga positiva. Essa corrente elétrica vai separar as proteínas de acordo com sua carga elétrica. E separando também por sua concentração. Então, aqui fica muito de uma proteína. E aí separa para outra proteína, separa para outra, separa para outra, e assim vai. É assim que funciona uma eletroforese de proteína. A gente pega a proteína, coloca numa lâmina, passa uma carga elétrica que vai separar as proteínas pelos seus tipos, pelas suas cargas elétricas e por sua concentração. Então aqui nós temos uma eletroforese normal de proteína. Quais são esses picos que a gente tem aqui? O primeiro pico é de albumina.
A albumina a gente vê que tem muita albumina no nosso sangue, realmente, a principal proteína que nós temos no nosso sangue é a albumina, faz sentido ela estar aumentada. Depois nós temos as proteínas alfa, alfa 1, alfa 2, depois as proteínas beta, que pode ser beta 1, beta 2 ou só beta, e as proteínas gama. As imunoglobulinas, que é o que a gente está procurando nessa eletroforese de proteína, a gente está procurando a imunoglobulina monoclonal. Normalmente ficam na porção gama. Pode também ficar um pouquinho na porção beta, não tem problema. Mas entre a porção beta e a porção gama. Tá bom. Então eu fiz eletroforese de proteína no paciente e veio esse padrão aqui. Ah, olha, o padrão gama aumentou muito do padrão normal. Ah, então essa pessoa tem um mieloma. Não, não tem. Por quê? A gente separa por concentração e por tipo. Tá vendo que subiu muito do gama? Ou seja, tem muita imunoglobulina aqui. Não é um tipo só de imunoglobulina. E no mieloma múltiplo a gente tem um monoclonal de imunoglobulina. A gente tem um tipo só de imunoglobulina. Então esse padrão que a gente chama é o padrão policlonal. É um aumento difuso da fração gama. Tá vendo? O que ocorre isso aqui? Por que isso aqui aconteceu nesse paciente? É um paciente que está inflamado, por exemplo. Tem uma doença inflamatória. Pode ser reumatológica. Ou paciente que está com uma infecção. A infecção está produzindo muitas imunoglobulinas. Tem um aumento da eletroforese de proteína, realmente, mas é um padrão policlonal. E o que acontece, então, no paciente que tem mieloma? A gente vai ter esse terceiro tipo aqui, é o padrão monoclonal. Bom, já diz no nome, né? Monoclonal, que está produzindo um clone só de imunoglobulina. É o paciente que a gente suspeita com mieloma. Tá vendo como é muito mais estreito esse pico aqui, comparado a esse daqui? Por quê? Porque é um tipo só de imunoglobulina que ele está produzindo. E muita. Olha a concentração. Quase igual à albumina. É um pico estreito na fração gama ou beta, que a gente sabe que pode ser na gama ou beta, de proteína. Ou seja, esse paciente aqui, eu tenho certeza que ele está produzindo muito clone de uma proteína. Provavelmente uma imunoglobulina, provavelmente um mieloma múltiplo. Então esse é o primeiro exame que a gente faz quando suspeita de mieloma múltiplo. Uma eletroforese de proteína, e a gente quer achar esse padrão aqui monoclonal. Agora, tem alguns nuances, alguns detalhes que a gente tem que saber no paciente com mieloma na eletroforese de proteína. O primeiro é como ele produz esse pico aqui de imunoglobulina, é porque ele está produzindo muito imunoglobulina de um tipo só. E a gente sabe que esses pacientes que produzem muito de um tipo só, ele não produz os outros tipos de imunoglobulina. Olha só como as outras imunoglobulinas aqui estão no chão, basicamente. Comparado aqui, olha como está bem baixinho. Esse paciente quase não produz outras imunoglobulinas. E ele também quase não vai produzir outras proteínas. Por exemplo, esse pico de albumina, com o passar do tempo, ele pode ir reduzindo. Pode ter um pico aqui, depois um pico aqui, que a gente chama de hipogama-globulinemia e hipoalbuminemia. Ele vai ter pouca albumina. Por quê? Porque todas as estruturas, todos os tijolinhos que vão produzir proteínas estão indo para a produção da proteína M, para a produção da imunoglobulina monoclonal. Então está faltando tijolinho para produzir albumina. A pessoa vai ter uma hipoalbuminemia. Tanto que no estadiamento do paciente com mieloma, a gente usa a albumina. Quanto mais albumina a pessoa tem, a gente fica mais tranquilo. Quanto menos albumina a pessoa tem, a gente fica mais preocupado. É o exame de estadiamento do paciente com mieloma por esse motivo. Outra coisa que a gente tem que saber é que essa eletroforese de proteína é um exame muito bom para a gente ver, só que quando a pessoa produz cadeias leves, livres só, pode ser que a gente não consiga ver na eletroforese de proteína. Como a cadeia leve livre é tão pequena, ela pode passar desapercebida, ou seja, desapercebida, pode passar sem ser vista na eletroforese de proteína. Então, o paciente pode ter uma eletroforese normal, mas mesmo assim tem mieloma múltiplo. Ele tem um tipo de mieloma múltiplo que produz só cadeias leves livres. Então a gente tem que saber disso também. Não é sempre que vem eletroforese normal que a gente descarta mieloma, muito pelo contrário. Tá bom? São esses nuances da eletroforese de proteína. Mas a gente não vai pedir só eletroforese de proteína no paciente, não. A gente vai produzir a imunofixação. O que é imunofixação? Tá, a gente fez eletroforese de proteína, eu percebi que o paciente tem um pico monoclonal. Ah, então eu vou pegar esse pico monoclonal e vou imunofixar, ou seja, eu vou descobrir o tipo e subtipo de imunoglobulina. Eu vou descobrir que esse pico aqui que a gente está vendo é uma IgG-kappa, por exemplo. Ah, não, é uma IgM lambda, é uma IgA-kappa. Isso aí vai mudar o quadro clínico do nosso paciente, vai mudar o tratamento também do nosso paciente. Então, a imunofixação é muito importante porque a gente vê o subtipo da imunoglobulina. Além disso, a gente vai pedir um exame que chama cadeias leves livres. Eu acabei de falar que quando o paciente produz só cadeias leves, pode vir uma eletroforese normal. E nesses pacientes, a gente vai pedir as cadeias leves livres, que vai dosar a quantidade total de kappa e lambda. É ótimo, a gente vai pedir para todo paciente que a gente tem suspeita de mieloma múltiplo.
E ele vai fazer uma relação entre kappa e lambda. O que a gente quer saber é dessa relação. Por quê? A gente sabe que o paciente com mieloma múltiplo vai produzir muito de um clone só. Ou seja, se for uma doença de cadeia leve livre que kappa, ele vai produzir muito kappa. E só kappa. E não vai produzir tanto de lambda, pode até produzir menos lambda. Faz sentido. Então a relação vai dar muito alterada, certo? Agora, a gente tem outro paciente com doença renal crônica, por qualquer motivo, sem ser mieloma múltiplo, obviamente. Esse paciente com doença renal crônica, ele vai ter dificuldade em excretar kappa e lambda. Se ele tem dificuldade de excretar kappa e lambda, ele vai ter um aumento de kappa, igualzinho o paciente com mieloma múltiplo, mas ele vai ter um aumento também de lambda. E a relação dos dois vai estar normal, uma relação normal. Por isso que o que interessa pra gente quando estamos suspeitando de mieloma múltiplo é a relação kappa e lambda, que pode estar muito aumentada ou muito reduzida se for um mieloma de lambda, né? O que a gente quer é a relação, não a quantidade total, mas a relação. É isso que a gente quer. Tá bom? Muito bem. Além disso, que outros exames a gente pode pedir? Os exames para a gente investigar o ORCA, o CREB. Um hemograma para a gente ver se o paciente tem anemia. Uma função renal para a gente ver se ele tem lesão renal aguda. Um cálcio total ou iônico para a gente ver se o paciente tem hipercalcemia normal. E para a gente investigar as lesões ósseas, que nem eu falei que antigamente faziam um inventário ósseo com raio-x de todos aqueles ossos, hoje em dia a gente prefere tomografia de baixa intensidade do corpo todo, ou ressonância magnética do corpo todo, ou o PET-CT, mas são poucos lugares que tem um PET-CT e uma ressonância magnética para fazer do corpo todo. Normalmente é tomografia de baixa intensidade do corpo todo para a gente identificar essas lesões ósseas. Muito bem. Ah, então eu fiz eletroforese, eu fiz cadeias leves livres, eu fiz imunofixação e eu tenho os exames do CREB. Eu posso falar que o paciente tem mieloma? Ainda não. Para a gente fechar o diagnóstico de mieloma múltiplo, a gente precisa desse fator aqui. A gente precisa ir lá na medula óssea e achar mais de 10% de plasmócitos clonais na medula óssea. A gente sabe que plasmócito é uma doença periférica, que fica na periferia. Mas o plasmócito doente vai para a medula óssea. Então, se a gente achar o plasmócito clonal na medula óssea, mais de 10%, a gente sabe que o paciente tem mieloma múltiplo. Mas não basta só achar o plasmócito doente na medula óssea. A gente tem que, além de achar o plasmócito doente, a pessoa tem que ter sintoma, os sintomas da ORCA. Ah, então quando a gente junta mais de 10% de plasmócito na medula óssea com sintomas, aí sim a gente fecha o diagnóstico de mieloma múltiplo. Perfeito, perfeito. Mas o paciente ele pode ter mais de 10% de plasmócitos na medula e mesmo assim ter mieloma múltiplo sem ter sintoma. Nesses casos aqui, ou seja, esses pacientes que não têm sintoma, mas que têm uma plasmocitose medular maior que 60%, ou tem uma relação de cadeia leves maior que 100, a relação de capa e lambda maior que 100, ou que tem a presença de lesões ósseas na ressonância magnética, a gente vai tratar como paciente com mieloma múltiplo. Porque esse paciente tem mieloma múltiplo, ele só ainda não tem sintoma ósseo, sintomas, ou ORCA. Tá? Então, para a gente fechar o diagnóstico de mieloma múltiplo, precisa espetar a medula, achar mais de 10% de plasmócitos clonais. Além de ter esses plasmócitos clonais, a pessoa tem que ter sintoma de mieloma múltiplo ou alguma dessas três coisas lá embaixo. Uma plasmocitose medular maior que 60%, uma relação de cadeias leves maior que 100, ou a presença de uma lesão na ressonância magnética. Aí nós fechamos mieloma múltiplo e vamos tratar mieloma múltiplo. A gente trata com quimioterapia. E hoje em dia a quimioterapia é essa tripla, esses três medicamentos que usam, que é lenalidomida, bortezomib e dexametasona. Quem vai tratar é o hematologista, mas o clínico tem que saber identificar e diagnosticar mieloma múltiplo. A gente identifica com o paciente mais idoso que apresenta o ORCA ou o CREB sem outros motivos. E a gente faz todos esses exames, eletroforese de proteína, cadeias leves livres, imunofixação e aí a medula óssea. Mas esse aqui não é uma aula de mieloma, é uma aula de discrasias plasmocitárias. E como eu falei lá no começo, as discrasias plasmocitárias são alterações do plasmócito que envolvem desde doenças pré-malignas a maligna como mieloma múltiplo. Então, eu só vou falar um geral dessas outras manifestações plasmocitárias, mas vamos ter um estudo mais à frente que a gente vai falar uma por uma com mais detalhes. Então, a gente pode ter um paciente com MGUS, uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado. É aquele paciente idoso que, sem motivo, a gente pediu uma eletroforese de proteína e veio a proteína M na eletroforese, veio aquele pico monoclonal. Ah, então o paciente tem mieloma múltiplo? Não, o paciente não tem mieloma múltiplo e não tem sintoma. A gente não falou que o paciente ter mieloma múltiplo tem que ter o sintoma WARC?
Então esse paciente é um MGUS. Ele tem um risco maior de desenvolver mieloma ao longo dos anos, mas ele por enquanto não tem mieloma. Ah, mas se eu espetar a medula dele e vier com 10% de plasmócito na medula. Ah, então esse paciente não tem Remigans e não tem mieloma múltiplo, ele tem um smoldering mieloma. Um mieloma indolente, um mieloma incipiente. Esse paciente não tem quadro clínico, ele não tem mais de 60% de plasmócito na medula, ele não tem uma relação de cadeias livres maior do que 100 e ele não tem lesão óssea. Ele só tem 10% de plasmócitos na medula. Ele sai do MGUS para um smoldering mieloma, ou seja, o risco dele desenvolver mieloma nos próximos anos aumenta em 10 vezes o paciente com MGUS, mas ele ainda não tem mieloma. A gente tem que fazer uma vigilância mais atenta. Eu vou falar mais em detalhes de MGUS e de smoldering mieloma no próximo estudo das discrasias plasmocitárias. Tem um paciente com mieloma que ele pode desenvolver plasmocitomas. O que é isso? Os plasmócitos alterados, eles começam a se aglomerar. Eles se aglomeram tantos e tantos plasmócitos de tal forma que eles formam uma massa tumoral, uma doença neoplásica de sangue que forma uma massa, um plasmocitoma. E esse plasmocitoma pode acontecer em qualquer lugar do corpo. É mais comum no osso, causando dor óssea, com, comprime a medula, levando a fraqueza, perda sensitiva, a disfunções vesicais e pode levar também a fraturas patológicas. Além disso, esse plasmocitoma pode ocorrer extramedular, fora da medula óssea, principalmente no trato respiratório e no trato gastrointestinal, levando a sintomas como epistaxe, rouquidão, tosse, dispneia e obstrução, tanto respiratória quanto do trato gastrointestinal. Então, é uma doença neoplásica do sangue que pode formar massas sólidas, plasmocitomas. A gente pode ter aquele paciente que produz só cadeias pesadas, lembra que eu falei? Essas cadeias pesadas podem formar doenças típicas, como a doença de cadeia pesada. Alfa, que é quando o paciente produz só IgA. Essa alfa normalmente leva a diarreia, má absorção, dor abdominal, mais o trato gastrointestinal, que é onde tem mais IgA. Ou o paciente pode produzir uma doença de cadeia pesada, gama, IgG. IgG que está mais nos tecidos linfóides, então leva a linfadenopatia, esplenomegalia, hepatomegalia, pode até parecer um linfoma, mas na verdade é um mieloma de doença de cadeia pesada do tipo gama. Mais raro, bem mais raro do que mieloma múltiplo, mas pode acontecer. E aquele paciente que produz só cadeias leves livres, tem um monte de coisa que pode acontecer com esse paciente que produz só cadeias leves livres. A gente já falou de um monte dessas coisas. Ele pode, por exemplo, formar uma síndrome nefrótica, porque lesiona o glomérulo. Pode levar a uma síndrome de Fanconi, uma acidose tubular renal do tipo 2. Esse paciente pode ter uma eletroforese normal, mas uma relação alterada. E essas cadeias leves livres, elas podem formar fibrilas amiloides, ou seja, formar amiloidose. Um paciente com mieloma de cadeias leves livres pode ter amiloidose. E a amiloidose leva aos sintomas de amiloidose. Polineuropatia, macroglossia, a síndrome nefrótica que a gente já falou, a cardiopatia por amiloidose. Então, esse paciente com mieloma pode ter amiloidose por cadeias leves livres que se formam fibrilas de amiloides. Muito bem. Tem outras doenças de escrasias plasmocitárias, como a síndrome de Points, que a gente vai falar mais específico no próximo estudo. Por enquanto, já tá bom. Nós abrimos o capítulo de discrasias plasmocitárias e falamos bem a fundo do seu carro-chefe, que é o mieloma múltiplo. Obrigado. Essa aula foi útil para você? Imagina agora ter acesso a todo o conteúdo organizado, com mapas mentais que fixam conhecimento e casos clínicos que te preparam para o dia a dia, para a vida como ela é. Você tem duas opções agora. A primeira é continuar procurando conteúdos soltos na internet. A segunda é clicar no nosso link na descrição e ter tudo estruturado para você com os nossos cursos. A escolha é sua, mas o resultado é diferente. Nos cursos da RC Saúde, você para de estudar e começa a aprender de verdade. Inscreva-se no nosso canal, dê like nesse vídeo e não perca as próximas aulas gratuitas. Mas se quer resultados reais, os nossos cursos completos é o caminho.